Queridos irmãos e irmãs, o que nós celebramos no dia de hoje, a solenidade do Natal, é aquilo que os judeus, o povo de Israel, esperava desde séculos passados. Um Messias que seria o Salvador, o libertador do povo. Não Messias político, não Messias que viria já em glória e majestade. Isso será na segunda vinda de Cristo. Mas um Messias profetizado, um Messias que foi enviado pelo Pai para nos dar a salvação e nos revelar plenamente o amor do Pai. Esse é o mistério que nós celebramos no dia de hoje. Esse é o mistério do Natal. Olhando para a encarnação de Cristo, ou seja, Cristo que se fez carne, que tomou a nossa humanidade, exceto no pecado, ele veio para nos dar a salvação, para revelar o amor pleno do Pai e para nos fazer participantes da sua divindade. E o evangelho que nos é proposto para esse dia de hoje, a missa do dia, é o evangelho que nós chamamos o prólogo de São João, ou seja, o início, a introdução do evangelho de São João. Não sei se vocês perceberam, mas é um evangelho bem teológico. João faz essa introdução e depois nos capítulos seguintes do seu evangelho, ele vai desdobrando isso que está aqui. E o evangelho começa dizendo: no princípio era a palavra. A palavra aqui não é uma palavra com P minúsculo, não é uma palavra humana, não é uma palavra que eu posso proferir, que você pode proferir, que o influencer da rede social pode proferir, né, que alguém que tenha um canal na rede social, não. Essa palavra que está aqui no evangelho, que foi proclamado, é a palavra com P maiúsculo. Essa palavra é Jesus Cristo. A palavra que desde o início da criação, estava lá na criação, era com o Pai. Porque nós pensamos que a criação seria só obra do Pai, mas não. A criação é obra da Santíssima Trindade. Então aquela palavra que foi proferida para a criação do mundo, é essa palavra que agora se encarnou e que vem até nós, Jesus Cristo. E o prólogo do Evangelho de São João é tão interessante que ele faz uma relação justamente com o Gênesis, porque o Gênesis também começa: no princípio Deus criou o céu e a terra. Aqui o Evangelho começa: no princípio era a palavra. Se houve uma primeira criação, obra da Santíssima Trindade, a encarnação nos leva para uma nova criação. Ao se encarnar, Jesus veio nos dar uma vida nova. Ao se encarnar, Jesus veio fazer uma nova criação. Veio resgatar aquela humanidade que estava decadente e que ainda está. Por isso que é sempre atual nós celebrarmos esse mistério de Cristo. Por isso que é sempre atual nós celebrarmos o mistério do Natal. E que bom seria se as pessoas olhassem para o mistério do Natal, não pensando em primeiro lugar na Coca-Cola, por isso que a gente usa muito vermelho, não sei se vocês sabem disso, né? Por causa da Coca-Cola. Não olhando, né, para coisas que são importantes, mas que são secundárias, mas que bom seria que todas as pessoas, que a sociedade de hoje, olhassem para o Natal, contemplando em primeiro lugar a encarnação de Cristo. Contemplando em primeiro lugar esse menino que está na manjedoura, que na sua fragilidade de criança veio nos dar a salvação. E o Pai teve os seus meios, teve o seu projeto de salvação para que ela acontecesse em Jesus Cristo. Por isso que a primeira leitura, que é tirada do profeta Isaías, a gente poderia se perguntar: mas padre, qual que é a relação da primeira leitura de Isaías com o evangelho de hoje? O que tem a ver o profeta dizendo que as ruínas de Jerusalém, né, seriam restauradas, que o povo não mais choraria, que eles precisavam estar como sentinelas? Qual que é a relação entre a primeira leitura e o evangelho? A primeira leitura do profeta Isaías, que está no capítulo 52, o livro do profeta Isaías tem vários capítulos, mas entre os capítulos 40 e 55, nós chamamos de livro da consolação. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje do profeta Isaías, ele está dirigindo uma palavra de consolação ao povo. Ele está dizendo que as ruínas de Jerusalém seriam restauradas. Por que o profeta disse isso? Porque nesse contexto histórico,
o povo de Israel ainda estava exilado na Babilônia, eles tinham sido tirados de Jerusalém, foram para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e a cidade de Jerusalém havia sido destruída, porque quando os babilônios tomaram Jerusalém, eles arrasaram a cidade, eles destruíram a cidade, o templo, as casas, os monumentos, e por isso que o profeta está dizendo, a esse povo que estava exilado na Babilônia, que se sentia esquecido por Deus, que se sentia abandonado, que se sentia desamparado, desanimado, o profeta está dizendo, as ruínas de Jerusalém serão restauradas. Estejam atentos, porque virá a salvação do nosso Deus. Ele cumprirá a promessa. E como que a restauração de Jerusalém começou a acontecer? Quando Ciro, rei dos persas, começou a tomar os impérios, o Império Babilônio, começou a tomar as nações que os babilônios haviam tomado para si, o povo, por um lado, ficou feliz, porque Jerusalém seria restaurada, seria reconquistada. Mas, por outro lado, o povo ficou pensando, mas espera aí, por que Jerusalém será restaurada por um rei pagão e não por um rei judeu? Por que Deus está agindo dessa maneira? Ao invés de fazer o que seria o normal, ele está fazendo algo que foge do nosso pensamento. Ele está agindo por meio de um rei persa, pagão, para nos dar a salvação, para nos reconduzir a Jerusalém. O que isso tem a ver com a nossa vida? O mistério do Natal mostra muito isso. Porque o mistério da vontade de Deus, da salvação de Deus, foge ao nosso raciocínio. O que isso nos ensina? Que Deus tem os seus projetos de salvação para a nossa vida. Deus tem os seus meios. E não somos nós que precisamos controlar a ação de Deus, como o povo de Israel queria fazer. Não, Deus tem que nos libertar por um rei judeu. Deus tem que nos libertar pelos caminhos que nós conhecemos. A ação de Deus não é assim. Quando você e eu, nós queremos controlar a ação de Deus, quando nós queremos controlar o agir de Deus, quando nós queremos ensinar Deus a ser Deus, nós não experimentamos que a graça dele é maior do que aquilo que nós pensamos. Nós não experimentamos a surpresa do amor de Deus por nós. Nós não experimentamos a gratuidade do amor de Deus. Nós vamos experimentar somente o nosso orgulho. Na minha vida, na sua vida, Deus tem os seus projetos. Deus tem os seus caminhos. Deus tem aquilo que está no pensamento dele, na vontade dele, que é muito maior daquilo que nós pensamos. E é sempre a partir da oração que nós vamos entrar nesse mistério. Não é pelo nosso orgulho, não é pela nossa vontade, não é pelo nosso pensamento, é rezando com humildade e pedindo a Deus que conduza a nossa vida. O Papa São Leão Magno, que foi um Papa do século V, um grande Papa, por isso chamado de Magno, ele escreveu uma carta para a celebração do Natal naquela época, uma carta que continua sempre atual. E nessa carta, muito bonita, nós podemos tirar pelo menos 3 frutos que o Papa São Leão Magno nos coloca. Se vocês pesquisarem na internet lá, Carta de São Leão Magno para o Natal, vocês encontram. Mas nessa carta, que não é muito extensa, nós podemos tirar pelo menos 3 frutos de que o Papa São Leão Magno nos coloca. O primeiro fruto é o fruto da alegria. O Papa São Leão Magno, logo no início da carta, ele começa escrevendo: não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida verdadeira. E eu já vim falando isso durante o tempo do Advento. Nós precisamos celebrar o Natal. Nós precisamos resgatar o sentido do Natal. Eu sei que nós podemos ter inúmeros motivos para ficarmos tristes. Às vezes você está passando o Natal sem uma pessoa que você amava porque você perdeu. Às vezes você está passando o Natal com a cabeça a mil porque você tem tanta coisa para resolver, você tem tantos problemas. Você às vezes está passando o Natal com uma enfermidade que bateu a sua porta e que tem sido a sua cruz, o seu sofrimento. Você pode estar passando o Natal não da forma como você desejava, fisicamente, psicologicamente, mas nesse dia não pode haver tristeza, porque nasceu para nós a vida verdadeira que é Jesus Cristo. O segundo fruto que o Papa São Leão Magno coloca na sua carta, que nós podemos tirar de ensinamento, é o fruto da vida nova. Celebrar o Natal
é esquecer o passado. Celebrar o Natal é tirarmos as vestes velhas. Celebrarmos o Natal é abandonarmos aquilo que já passou na nossa vida e nos abrirmos a uma vida nova. Sabermos que Jesus nos dá a graça de recomeçar. Ele nos dá a graça de caminharmos na sua vontade. Então, um dos frutos do Natal é a vida nova. Esse menino que vem até nós, vem para nos dar uma vida nova. E o terceiro fruto que nós podemos tirar dessa carta de São Leão Magno é o fruto da dignidade que nós possuímos. O Papa São Leão Magno escreve assim: toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. O preço da sua salvação é o sangue de Cristo. E para chegarmos na cruz de Cristo, nós precisamos olhar para a encarnação. Cristo só derramou o sangue na cruz, que foi o preço da nossa salvação, o preço da nossa dignidade, porque ele se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez criança e veio até nós. Se as pessoas não reconhecem a nossa dignidade, se o mundo não reconhece a nossa dignidade, se até mesmo nós muitas vezes não reconhecemos a nossa dignidade, aqui está a nossa dignidade. O Cristo que foi crucificado, que derramou o seu sangue por amor a nós e para a nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebremos esse dia com o fruto da alegria, com o fruto da vida nova e com o fruto da dignidade. O Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo por amor a nós, para a nossa salvação, para nos fazer participantes da sua dignidade e da sua natureza. A segunda leitura da carta aos Hebreus fala que Deus, desde o Antigo Testamento, falou pelos profetas, mas agora Ele nos fala por meio do Filho. O Filho que se manifesta na Escritura, na Palavra, o Cristo, o Filho que se manifesta na Assembleia reunida, na Eucaristia, e o Cristo que se manifesta no corpo e no sangue, que são o pão e o vinho consagrados pela ação do Espírito Santo. Ele continua nos falando até hoje. Ele vem até nós para nos dar a salvação, para revelar o seu amor e para nos fazer participantes da sua dignidade e da sua natureza.